vamos analisar mais uma partida aí do Fortaleza, né? Já na segunda fase, ainda uma fase de grupos, né, do Campeonato Cearense. Nosso querido Manjadinho, que teve a vitória do Fortaleza sobre o Floresta, tá? Por 1-0. Né? Um jogo que tem nuances importantes para a gente analisar, porque vai nos conectar com meio que com a atualização, né, do cenário do Fortaleza, que sofreu uma grande mudança, uma grande transição, uma queda de patamar, junto com o rebaixamento, para ter uma readequação de suas contas e se manter financeiramente viável, né? E por isso vai ser importante a gente tentar juntar aqui as pontas, entender também um contexto do que falta, né, para o Fortaleza em termos de disponibilidade de peças mesmo, ainda há carência em uma série de posições e isso tudo vai estar aqui na nossa pauta. É isso, né, Thiago Minhoca? Hoje o nosso cardápio vai ser bem específico, né, voltado para essa atuação do Fortaleza, e por isso a gente vai poder ampliar um pouquinho aqui as nossas análises para além do que aconteceu dentro de campo. É isso, Celso. Boa noite, né? Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí a nossa live, aí já pedindo para deixar o like aí para colaborar. A gente tem ainda nesse começo de temporada, né? Eu acho que eu fiz a primeira live aqui do Fortaleza, né? Que foi aquele empate contra o Ferroviário 0-0 com você, né? Exatamente. E curiosamente, hoje vimos um jogo muito ruim, né? Talvez tal qual do Ferroviário. Naquele jogo, né? A gente destacou a preocupação, né, com o futebol do Fortaleza, porque tinha uma qualidade técnica embarcada que é muito parecida com o que a gente consegue ver hoje ainda, inclusive. Muito embora, né, ali era uma estreia, né, de temporada, primeiro jogo. A gente tá falando aqui já do quinto jogo da temporada. Algumas coisas já eram para ter mais avançado, né? O único empate, né? Desde então foram 4 vitórias, né? Sim, o time não tomou gol até aqui, tem algumas coisas. Isso. Claro que você pondera pelo fato, não pegou adversário ainda de muita qualidade, né? Tirando o Ceará, né? Assim, os adversários do Campeonato Cearense, assim, não tem uma terceira força, assim, a ponto de incomodar. E aí, às vezes, tem esses jogos, assim, onde o time nem joga bem, mas consegue o resultado. Então, é óbvio que vai ter uma cobrança para um futebol melhor. Fortaleza tem esse tipo de expectativa, mas claro que, vamos lá, se os argumentos que o Fortaleza vai colocar na mesa para esse começo o importante é ir vencendo e conseguindo os objetivos e tudo mais, porque é isso, daqui a 2 semanas, Celso, vai ter o Clássico Rei. Se o Fortaleza apresentar esse futebol e conseguir não tomar tantos sustos e ganhar a partida, né, ganhar o Clássico, aí uma atuação como essa passa a ser exaltada. Eu acho que tem 2 situações aí, inicialmente, que envolve, né, esse começo do Fortaleza, que é o Fortaleza, historicamente, é uma equipe bastante ousada, agressiva, ataque total. Não à toa, o Fortaleza é uma equipe que dificilmente empata, né? Sempre são placares, assim, uma tendência de um placar mais elástico e tudo mais. Historicamente é assim. Só que com o Carpini agora no comando, Celso, é aquele futebol mais no 1-0, sabe? Às vezes não tem tanta intensidade, às vezes não é um ataque total. E dá para ver hoje, né? O Fortaleza ainda com essas carências no elenco, né? Eram 3 zagueiros, um volante de marcação, outro volante que não era muito construtor. É um futebol um pouco mais pragmático, né? Menos ousado, né? Eu ia usar inicialmente a palavra experimental, mas obviamente passou muito, né, do experimental. Foi um futebol que estabeleceu, né, um novo patamar, se a gente for falar do futebol nordestino, né? Não à toa, quando o Carpini foi sondado no ano passado, era esse tipo de jogo que o torcedor estava querendo, viu? Fortaleza estava lá, fundado na zona de rebaixamento, tipo assim, ei, o jogo é esse. É jogo para fazer um gol e se defender, é jogo para e botar o jogo na frente. Exatamente, velho. Exatamente. Época, né, quando apareceu o nome do Carpini, a torcida ficou com raiva e tudo mais. E aí o Palermo chegou e o Palermo conseguiu fazer o time também mais ou menos dessa mesma pegada, né? Só que, claro, é diferente, né? Muda o panorama porque você está jogando contra adversários de Série A, diferentemente quando você vai jogar o Campeonato Cearense,
que se espera, principalmente desse Fortaleza, como eu estava dizendo, há uma expectativa do Fortaleza de 2026, por ser o maior orçamento das 20 equipes da Série B, o Fortaleza ser esse protagonista. E aí fica para mim a primeira questão, Celso, desse Fortaleza 2026, começando com o Carpini, tá? O torcedor ele vai abraçar esse tipo de jogo? Porque é isso, o time que tem o maior orçamento, o que é que se espera? Vai dominar, vai ter posse da bola, dominante, né? Envolvente, vai ser dominante, muitas né? Finalizações. E se esse Fortaleza 2026 for esse Fortaleza aí, que joga ali de um modo burocrático, que vence por 1-0, esse torcedor vai estar realmente satisfeito? E para mim é algo Minhoca, veja, eu só para trocar passe mesmo aqui com você, mas vou devolver rapidinho. Eu diria o seguinte, que para esse começo, eu acho que é exatamente esse patamar que o Fortaleza precisa estabelecer, né? Porque é preciso entender que aquela era, né, onde a gente sabia exatamente o que esperar do Fortaleza, né? Inclusive, estou falando de um futebol engessado, algo do tipo. Estou falando, inclusive, da possibilidade de você se moldar às condições de jogo muito rapidamente, de forma muito estratégica, muito bem pensada, de você fazer grandes blitz, assim, sufocar o adversário, dar uma segurada e passar a dar um pouco de espaço para o adversário cair na armadilha e você cair naquele contra-ataque vertical. Então, sim, a gente sabia o que esperar do Fortaleza. E mais importante, né, quem entrava em campo sabia o que fazer, né? E isso ficou para trás. Então, a gente está falando de um Fortaleza que caiu despencando, né? Não, pô, claro que a gente está falando de uma Série A, teve o Sport, né? Que tá fora da conta, basicamente. Mas para efeito prático a gente não pode deixar fora da conta. Mas o que eu falo que o Fortaleza caiu despencando é que é um time que precisou passar por uma adequação muito violenta, né? Ele precisou liberar as peças mais qualificadas. É diferente do que a gente vê normalmente num time que cai com o perfil de um time de Série A, onde as equipes buscam uma manutenção ali, né, da base, para que você possa ter uma temporada mais segura, né? O que a gente está vendo agora é a construção de um novo livro, né? É uma nova história que está começando, com novos personagens, com um novo comando, uma nova forma de enxergar futebol. E aí, voltando para deixar com você, meu, para que você possa seguir, eu diria que o Fortaleza precisa alcançar esse patamar primeiro, de ser capaz de fazer esse tipo de jogo que fez contra o Ferroviário, né? Para este estágio da temporada. E aí, a partir disso, talvez, e aí aqui eu só estou na casa das probabilidades. Talvez, Minhoca, em algum momento da temporada, a gente esteja falando disso aqui no pretérito, né? Lembra lá, Minhoca, porra, quando a gente estava falando da fase de grupos ainda, do Manjadinho, porque a gente estava falando que o Fortaleza tinha que chegar naquele jogo modorrento. Olha o que a gente está vendo hoje, mas isso é só uma projeção baseada não em puro achismo, né? Mas baseada no que ficou também, porque se a gente for ver o que resta, né, no Fortaleza de opções, né, para o elenco, a gente está falando de um time que é sim, em relação a nível técnico de suas peças, Minhoca, o time que é favorito e que a gente espera que, se tiver um ventinho a favor, seja esse time dominante da Série B. Mas, repito, precisa chegar nesse estágio que você está falando, de ser o time capaz de fazer esses jogos aí, como que fez, o que tem feito aí, né, nesse início de temporada. Celso, eu diria que até agora, Carpini, né, e os seus jogadores, claro que, e aí eu até estava destacando isso hoje mais cedo no programa da rádio, né, da TV que eu estava participando hoje, Celso,
que, perceba, o trabalho do Carpini também ele está um pouco comprometido nesse momento. Lá no primeiro jogo que você estava falando, do Ferroviário, ele jogou com o Mancuso. No jogo seguinte, ele jogou com o Mancuso de novo. No terceiro jogo, o Mancuso já não estava, e no quarto jogo, entre o terceiro e o quarto jogo, o Mancuso já estava indo embora, entendeu? Hoje, por exemplo, o Kusevich tinha jogado no jogo passado contra o Horizonte. Eu até tinha comentado aqui. Eu acho que o Kusevich não é para estar sendo trabalhado, porque é um jogador que o Fortaleza já tinha falado para ele. Negocia. Então, como é que um treinador vai conseguir trabalhar com determinadas peças que ainda não saíram, mas que a tendência é que saia? E ao mesmo tempo, tipo assim, por que eu vou apostar no Kusevich se, na verdade, quem veio foi o Luan, né? Por que eu vou apostar num jogador como, sei lá, um jogador como estava, por exemplo, o Davidson, né? Na verdade, o Kaique tem que ser mais acionado, né? Um jogador que, assim, mas o Kaique vai ficar até o meio do ano. Então, assim, Fortaleza precisa de mais o camisa 9. Então, por um time. Mas ao mesmo tempo, Davidson precisa de vitrine, né? Precisa, mas é que tá. É o Davidson, né? Não é que é um jogador desconhecido. A grande questão é, tipo assim. Não, você tá certo, assim, mas o que eu digo é que tem que dar minutagem para ele, porque, veja, o Fortaleza vai contar com o Davidson para a temporada? Faz parte? Vai, não vai. Então, pô, mas tem a obrigação contratual com ele? Tem, mas eu entendo o que você está querendo dizer, tá? Mas é porque é aquela chamada faca de dois gumes, né? Porque é o seguinte, é um jogador que não vai ficar. Por que esse jogador vai ganhar minutos se esse cara não vai ficar? Teoricamente, o cara que vai ficar, porque que ele não está tendo oportunidade? É óbvio que você, mas se o cara não joga, o cara pode desvalorizar? Concordo. Só que aí é onde entra esse contexto da dificuldade, porque qual o interesse também do Davidson jogar um jogo, né? Tipo, não faz sentido. Então, e aí tá pegando aqui o Davidson só como exemplo, tá? O Davidson vai sair de Fortaleza, já tá em processo de rescisão, tem o Vasco interessado aí, parece que a LDU também tá interessada. De toda forma, a grande questão, que eu tô dizendo é o trabalho do Carpini, tá? O Carpini lá no primeiro jogo, que foi esse jogo do Ferroviário, ele tava com o Diogo Barbosa como titular e com o Everson, o lateral esquerdo, reserva, no banco. No jogo seguinte, ele comunicou ali à diretoria, não sei se a diretoria passou para ele, mas é o seguinte, e os dois estão fora dos planos. Aí o Fortaleza ficou sem lateral esquerdo. Tanto que o Crispim está jogando nessa posição, né? O Mancuso tinha jogado lateral esquerdo no segundo jogo e o Mancuso também foi embora. Hoje o Fortaleza tem um lateral, de fato, que é o Mailton, o Crispim jogando de lateral esquerdo. E aí, em meio a isso, muitos jogadores de meio de campo. Então, no ataque, só tem Bareiro, só tem o Kaique e só tem o Caio Wesley ali e o Moisés. O Caio Wesley é jogador da base, mas que também não deve ser utilizado ao longo da temporada. Praticamente lateral só tem um, e o time agora repleto de meias, repleto de zagueiro. Teve que fazer um formato de jogo hoje com 3 zagueiros, e aí essa é a dificuldade. Eu não tenho problema se o time jogar com 3 zagueiros. O torcedor do Fortaleza vai lembrar que na era Vojvoda, ele utilizou essa formação, jogando 3 zagueiros, mas é só lembrar o que o Tinga fazia. O Tinga, ele era um zagueiro, um lateral que se tornou zagueiro, mas que subia muito ao ataque. Os 3 zagueiros hoje do Fortaleza, Celso, não saíam do sistema defensivo. Ninguém fazia uma infiltração. Aí você coloca o Lucas Sacha, um jogador de marcação. Aí você coloca o Rodrigo. E aí, para um time, um adversário, né, o Floresta, né, o Leston Júnior, que é conhecido por fazer um time muito retranqueiro. Ano passado mesmo na Série C, era um time que tomava pouquíssimos gols. Sabe assim, então, se o jogo já vai ser nessa toada, aí toda vez, aí falando só um pouquinho desse início, vou adentrar um pouco mais no jogo, o que é que mais acontecia hoje no PV, né? Quando o Fortaleza tinha a bola, eram 5 jogadores ali no sistema defensivo com a bola, 11 jogadores do Floresta atrás dessa bola e só 5 atletas do Fortaleza mais à frente. Então não tinha um volante que filtrava, não tinha um zagueiro que saía, que deixava o Mailton se transformar num jogador mais por dentro para liberar um dos zagueiros. Então todo esse contexto do jogo foi uma estratégia no Carpini que, sinceramente, ele teria que ver uma outra alternativa. Acho que as escolhas hoje não foram tão interessantes por tipo de jogo que ia ser, né, para necessidade. Mas volto a falar, tá? A questão do Carpini. O grande problema é, em meio a tudo isso, ele não ter certeza de alguns atletas. É óbvio que alguns jogadores, o Fortaleza está fazendo um jogo duro para liberar, por exemplo, o Bareiro, o autor do gol hoje. O Fortaleza teve propostas, né? Ali, acho que era questão de empréstimo, com a questão do Bareiro ir jogar no Paraguai, por exemplo. O Fortaleza, não vou liberar o meu camisa 9, o meu goleador da reta final do ano passado.
É muito difícil encontrar o camisa 9. E se a gente for perder o Barreiro, tem que ser aqui numa venda. Não vai ser por questão de empréstimo. Que aí isso envolve os outros jogadores. O caso que foi do Matheus Pereira, enfim, o João Ricardo, né, que está se recuperando de uma lesão e que vai para o Corinthians. Então, alguns jogadores foi nessa toada. Outros jogadores, como eu citei aqui da outra vez, estava até com o Fábio, o Fortaleza tá, tipo assim, perdi dinheiro, é só rescisão. O cara tá indo embora, menos mal que vai aliviar a folha. E essa é a condição do Fortaleza. Agora, para alguns nomes, que eu também falei aqui da última vez, tem que fazer jogo duro. O Pochettino sai de graça, não faz sentido. O Pochettino tá jogando, hoje nem jogou tão bem assim, né? Mas é um jogador que não dá para liberar o atleta, mesmo que seja um salário mais caro. Alguns jogadores vale a pena fazer o esforço. Agora, para outros, não. O caso do Davidson não é um jogador para fazer esforço. Então, na hora que você puder negociar a rescisão, e aí eu acho que envolve só o quanto dá para ainda pagar, porque não dá para pagar tudo que o Davidson vai fazer e o Davidson quer jogar. Então, nessas negociações envolvendo o Davidson, está se discutindo uma rescisão mesmo contratual? É uma rescisão. É uma rescisão. O que, na verdade, deve estar em negociação é exatamente o quanto ainda o Fortaleza vai pagar a parte, porque não tem como pagar integralmente. E aí é que vira um impasse. Pronto. Essa é a minha dúvida. O Fortaleza vai ter que arcar com parte do salário, né? Davidson vai deixar um legado por alguns temporadas. Eu acredito que vai ter alguma coisa. Agora, o quanto vai ser esse valor? Porque, na verdade, assim, é o que está acontecendo. Tanto hoje que saiu uma notícia, né, envolvendo o esporte, Mateuzinho, que foi anunciado no Ceará. O esporte falou o seguinte, meu amigo, o que a gente tem para pagar agora é isso aqui. Quer demorar para receber entrar na fila da RJ. Então, assim, toda essa questão toda que envolve esses contratos mais longos, é óbvio que se o jogador bater o pé, eu quero receber tudo. Aí, beleza, aí vai para aquela situação do time, do jogador entrar na justiça, e, obviamente, o clube, e aí a gente falou do esporte, mas falando aqui do Fortaleza, vai tentar colocar, cara, tu não quer jogar no clube? Tal. E aí, pegar só um exemplo especificamente, um jogador que terminou o contrato do Fortaleza, o Marinho. Esse final de semana surgiu a possibilidade do Marinho voltar. Aliás, o Marinho se colocou para voltar para Fortaleza, dizendo, se quiser, volto para receber um salário mais baixo. Porque ele imagina. E apareceu na arquibancada no Barradão. Do Vitória. Não, torcedor do Vitória e tal. Mas assim, eu acho até que, por mais que seria um valor mais baixo, não faz sentido, né? Apostar, tanto que a diretoria do Fortaleza já meio que descartou essa possibilidade, né? Do Marinho voltar. Porque é um jogador que, honestamente, a temporada 2025 foi muito ruim dele. É um jogador que, por mais que baixe ali um patamar de 150 mil reais, ainda é caro demais para uma Série B. Então, mesmo sendo um jogador assim, que poderia em outro contexto ser interessante, mas, pô, já tem aí vários anos aí com um certo desgaste, então não faz sentido. Então, o que o Fortaleza precisa nesse momento é o que está fazendo, eu tinha falado, acho que eu falei com você no primeiro jogo, assim, que eu falei, nesse momento, o que está acontecendo de campo, ele é, digamos, a terceira coisa das mais importantes que o Fortaleza tinha que fazer, que era a primeira, tirar esses pesos do barco. Então, é o que o Fortaleza está fazendo. Então, nos últimos dias, muitas saídas, ainda tem mais para sair. Então, é rescisão, aí alguns jogadores é empréstimo, e aí o Fortaleza, você está vendo claramente que o Fortaleza está saindo, perdendo financeiramente, porque esses ativos que poderiam ser uma venda, na verdade, né, alguns jogadores você não está ganhando nada, mas outros, como eu estava citando aqui, jogadores esses que o Fortaleza ainda pode ganhar um dinheiro. O caso do Breno Lopes, que conseguiu ganhar o dinheiro, e outros aí que ainda podem acabar saindo mancuso, tem um empréstimo aí com um valor, o Matheus Pereira também foi um empréstimo com valor, alguns com opção de compra. Então, esse primeiro momento do Fortaleza, Celso, essa primeira parte da temporada do Fortaleza, que é tirar esses jogadores, tá, de fato, já na conclusão. Então, vai se definir ali, o Diogo Barbosa vai sair, o Everson vai sair. Aliás, o Everson já saiu, né? Tá voltando lá para a Europa e tal. Então, a situação de João Ricardo, ele tá indo sob quais condições junto com Marcelo Paes ali para o Corinthians? Ele tá indo, eu não sei se tem algum valor especificamente estabelecido, eu sei que ele tá indo por empréstimo, né? Então, ele tá se recuperando da lesão, acredito que mais aí algumas semanas já deva estar apto para atuar, e aí, quando ele se recuperar, já vai imediatamente para o Corinthians. Tanto confirmou o Bruno Caos, que é o presidente do Conselho de Administração da SAF, né, que deu entrevista semana passada, e o próprio Marcelo Paes, lá no Corinthians, falou dessa negociação. Então, isso já é certo, né? Então, o João Ricardo não vai ficar para a temporada, até porque também tem um salário pesado. O Fortaleza está bem servido com o Breno. Está bem servido com o Breno. Então, queira ou não... Esse aí, assim, foi uma das coisas boas aí
né, das últimas lembranças da Isso. relação entre Marcelo Paes e a torcida do Fortaleza, né? Porque ele ajudou a tirar um desses pesos do barco, né? Arrumou um destino. É claro que os torcedores não estão muito felizes com o Marcelo Paes. Por isso que eu estou dizendo, é uma das únicas coisas que ele fez que o torcedor vai, pelo menos levou um dos pesos aí do barco. Não, é porque assim, na prática, o que, por exemplo, o Fortaleza gostaria, no caso do Matheus Pereira, né, que foi também para o Corinthians, né? O Fortaleza ganhou uma compensação financeira por esse empréstimo. Então, envolveu ali um valor especificamente por esse empréstimo ao Corinthians. O ideal seria sempre dessa maneira. Alguns não estão indo nessa situação. Então, empréstimo ali sem pagar nada. E aí, alguns que têm uma cláusula de opção de compra, né, no final do empréstimo também tem essa possibilidade. De toda forma, e aí terminando essa primeira parte, para a gente entrar mais no que esse segundo momento que o Fortaleza tem, o que eu acho que o Carpini, mesmo tendo essas questões, tá? Que eu estava dizendo, essas dificuldades, essas lacunas no elenco que tem, eu acho que a montagem do elenco hoje, para o jogo de hoje, as opções que ele tinha, mesmo tendo ali o Pierre, né, que está com o Lombaldi, um dos principais jogadores do Fortaleza, daria para ter formado um time melhor para o jogo de hoje e até ter colocado opções no banco também melhores, tá? Eu acho que o jogo hoje foi mais abaixo, muito por conta do Carpini não ter colocado um time que fosse mais criativo, porque era óbvio que você ia ter a posse da bola, mas você precisaria ter qualidade para furar o bloqueio do Floresta, porque ia jogar todo atrás. Então precisaria de jogadores. E além disso, tá? Jogadores também jogaram abaixo hoje. Teve jogadores realmente, Mailton, por exemplo, que está sendo o principal destaque do Fortaleza dessas contratações até então que foram feitas, fez uma partida hoje péssima, assim, falta, cruzamento. Uma das coisas que eu estava falando, pô. Quando você muda, que antigamente a gente sabia, né? Não importa quantos desfalques o Fortaleza tenha, ele vai manter uma lógica de jogo que está enraizada ali na cabeça de todo mundo. Agora não é assim. Agora, se você desembarca um pouquinho de qualidade do elenco, o time todo sofre muito, o coletivo sofre muito, e aí, individualmente, todas as peças tendem a render um pouquinho abaixo, né? Sim, não, eu não tenho dúvida, César, porque vou explicar uma jogada que aconteceu com certa frequência hoje, durante o jogo. Quando o Fortaleza bateu o tiro de meta, aconteceu isso mais no segundo tempo, né? O Floresta percebeu que podia aumentar mais a marcação ali na hora da saída de bola. Aí o Breno, goleiro, saía ali curto com um dos zagueiros. Aí, como os zagueiros não têm tanta habilidade assim de fazer uma bola longa, ou alguém, e aí que eu acho que foi o que pesou, né? Porque quando você tem o Pierre baixa para dar essa qualidade na distribuição do jogo. O Sacha não tem essa virtude e nem o Rodrigo tem. Então, quando essa bola chegava no zagueiro, o zagueiro não sabia o que fazer, ou quebrava essa bola para frente, ou recuava para o próprio Breno, para o Breno fazer o quê? Dar um chutão para frente. Quebrar para frente. Então, assim, na prática, era de novo o Fortaleza fazendo ligação direta. E o Barreiro, pelo menos nisso, ele é muito bom, né? Ganha algumas disputas. Bom de disputa na luta, da bola, e tal, né? tem essa característica e tal. Mas aí, cara, então... Isso é muito mais importante do que a gente é capaz de descrever aqui, porque o fôlego que você permite, né, que seu time tenha quando você dá essa raspadinha na bola, que não vira de novo a bola correndo em direção ao seu gol e você correndo atrás do adversário. Assim, o simples fato de você estar caminhando para frente faz com que seu time possa respirar. Isso é muito importante, velho. A médio prazo ali dentro do jogo é muito importante. E aí era uma burocracia ao longo do jogo, porque, por exemplo, o Crispim não é bem um ala esquerdo que vai até a linha de fundo, ou que tem a velocidade. Ele é muito mais da construção. E aí o Mailton tinha que funcionar muito bem hoje, só que o Mailton estava muito mal. O Mailton foi tentar umas bolas longas, nada a ver, assim, jogou uma no primeiro tempo, na lateral, totalmente sem sentido. Às vezes, finalizado, teve um momento até ali no final, já no segundo tempo mesmo, assim, já perto de terminar o jogo. O Mailton foi tentar acelerar uma bola, o Carpini deu um grito dele assim, calma, deu um grito assim, bem esticado mesmo. Porque realmente, assim... Vai virar meme, viu? Faltava um pouco mais de tranquilidade, assim, sabe? De entender um pouco a jogada. E aí era isso, ou às vezes tinha uma lentidão demais, ou às vezes tinha um jogador precipitado demais, assim, para acelerar uma jogada, às vezes era só para trabalhar um pouco mais. E eu acho que algumas coisas que o Carpini não foi corrigindo ao longo do jogo, acho que até ele tentou melhorar quando trouxe ali
o próprio Prior, né? Acho que foi quando deu uma leve melhora, mas não suficiente. O Ronald também não entrou lá, essas coisas todas. Então, o Fortaleza fez ali aquele jogo, tinha feito o primeiro gol. Aliás, aqui um parênteses, né, sobre a arbitragem. Para mim foi um grave erro, né, do Bandeira ali, porque claramente o Mailton veio de trás, assim, estava em condição legal, e o Bandeira deu ali o impedimento, e aí, né, como teve ali, de fato, a mão no rosto, pênalti claro, e aí depois, ainda bem que teve o VAR Light, porque na primeira fase não teria essa marcação, e aí esse VAR Light, que apesar de não ter as impedimentos, como era muito claro que o jogador do Fortaleza estava em condição, e aí corrigiu o erro, né? O VAR chamou, e aí deu para ver claramente o jogador ali colocando a mão na cara do Mailton, um pênalti muito claro, e o Barreiro bateu ali com cavadinha, com muita frieza para dar a vantagem que acabou resultando na vitória. Então, assim, em termos de futebol praticado, o Fortaleza tem que fazer mais. E aí, respondendo aquela pergunta que eu tinha colocado, né, anteriormente, o que é que o Carpini nesse momento está conseguindo? Um cobertor curto. Porque perceba, nesse momento, o Fortaleza ganhando da maneira como está ganhando, uma derrota no clássico, tudo isso, como você estava falando, vai vir à tona, né? Tipo, o futebol lá contra o Floresta, aquele jogo do Ferroviário, jogador a mais, não conseguiu prevalecer. Então, todas essas questões, o cobertor desse momento do Carpini, ele é um cobertor curto. Basta que alguma coisa saia da lógica. E aí, pegando, por exemplo, Copa do Brasil, né? Que nessa quarta-feira a gente vai ter o sorteio para definir os adversários. Se o Fortaleza chegar na Copa do Brasil e apresentar pouca coisa nessa quarta-feira acontecendo, pouca coisa. Exato. Mas perceba, se no primeiro confronto do Fortaleza, numa Copa do Brasil, jogo único, o time apresenta essa qualidade de jogo e não consegue vencer. E vai para a disputa de pênaltis. Ou pior, perde no tempo normal, né? Acaba sendo desclassificado. É óbvio que vai ter cobrança. Então, assim, tem que apresentar uma evolução melhor. O Fortaleza precisa de mais contratações, tá? Não estou dizendo que a responsabilidade é só do Carpini, mas, pô, o Cauã é um jogador interessante, que mostrou, pelo menos, o futebol interessante no jogo passado. Não sei se foi questão de desgaste, mas para que colocar 2 goleiros reserva no jogo como esse, sabe? Não faz sentido nenhum. Para que colocar, sabe, um jogador como o Caio Wesley, sabe? Assim, já tem o Kaique, o Caio Wesley vai ser utilizado na temporada, traz mais um jogador para ser mais criativo. Então, acho que faltou um pouco melhor aí da seleção dos jogadores, não sei se... E aí tá, eu tô falando aqui baseado no plantel atual do Fortaleza, tá? Dos jogadores que estão disponíveis nesse momento. Eu acho que, não sei se foi questão de desgaste ou não de alguns atletas, o do Pierre, obviamente, é compreensível, mas até porque foi lesão, né, e tal. De toda forma, eu acho que faltou um melhor repertório, assim, para o Carpini, seja para utilizar o time para o contexto de partida de hoje, como também ao longo do jogo, que eu acho que já tinha possibilidades de fazer um time com mais qualidade, claro, fazendo a ressalva, que é o que eu vou depois entrar mais a fundo, né? A qualidade ali de jogo de alguns atletas dentro de campo ficou muito abaixo também. Então, por isso que acabou tendo esse contexto. Foi uma vitória importante, Fortaleza, porque como só são 3 jogos, né, Celso? Isso. Como ontem, o grupo... É porque, assim, é um grupo enfrentando o outro, né? Tal qual a Copa do Nordeste. O Ferroviário, que é do grupo do Fortaleza, tomou um 5-1 do Ceará. Então, com essa vitória, o Fortaleza já encaminha a classificação para a semifinal. Exato. Assim que a gente fala. O Manjadinho, ele tem um desenho que encaminha, né, o Clássico Rei para a decisão, né? Isso. Mas aí, claro, né, precisa confirmar, porque já vimos, né, o Fortaleza mesmo já caiu em semifinal para Ferroviário, o Ceará caiu para o Iguatu, por exemplo. Isso. Porque tudo vai depender dos adversários. Se chega numa semifinal e o Fortaleza for pegar o Quixadá e o Ceará pegar o Iguatu, aí eu não sei se vai ser assim, tá? Mas, digamos, se o jogo for no Abelhão, que é um gramado horroroso, Fortaleza pode acabar se complicando, né? O Iguatu jogando lá contra o Ceará, ele pode complicar, como ele já complicou, já eliminou o Ceará no Campeonato Cearense. Mas, assim, se você for olhar, assim, é uma probabilidade muito pequena. Pode acontecer, claro que pode. Mas o favoritismo é todo das 2 equipes, até porque os adversários, até agora, o Floresta hoje, por exemplo, o Fortaleza não jogando bem, o Floresta conseguiu ser pior que isso, sabe? Assim, um jogo muito pobre. Tanto que, e aí só para trazer ainda mais detalhes do jogo, acho que o Fortaleza flertou hoje com um certo prejuízo, né? Digamos assim, não ganhar a partida. O Floresta teve uma boa chance no segundo tempo, uma cabeçada ali que o jogador do Floresta acabou cabeceando muito mal, né? A bola ainda quicou e o Breno defendeu, mas muito abaixo, assim. Então, em termos gerais, eu acho que para esse momento do Fortaleza, o que eu acho que preocupa, tá? O que preocupa é esse time não tá
nem com um mínimo confiável. É confiável para o cearense? É. Para uma Copa do Brasil, você vai pegar adversários, talvez, aí porque o Floresta, por exemplo, é a equipe que está na Série C, né? Então, Fortaleza que deve pegar. Mas, por exemplo, pode vir numa Copa do Brasil um Velo Clube de São Paulo, né? Um Primavera de São Paulo, que aí é um adversário que está disputando ali com o Palmeiras, sabe? É um time, sabe, que tem um pouco mais. Você pode pegar um Madureira para jogar no Rio de Janeiro, o Madureira está jogando. Assim, Fortaleza é melhor que essas equipes? É. Mas se esse jogo for lá, entendeu? Se você for pegar o Velo Clube jogando em São Paulo, já se torna chato esse jogo. E aí, com esse tipo de futebol, eu não vou duvidar nada. O Fortaleza, com esse futebol, foi eliminado. Porque hoje o Floresta perdeu uma chance clara de conseguir um empate. Então, eu vejo que o Fortaleza ainda tem a melhorar. Agora, precisa, nesses próximos dias, já esse primeiro momento de desfazer alguns atletas do elenco do ano passado já deu bom encaminhamento para muitos deles, mas começa agora a ficar urgente, tipo, cadê mais lateral esquerdo? Cadê mais jogadores para jogar de lado? Só tem o Moisés não está bem nesse momento. Então tem coisas ainda que o Fortaleza vai necessitar. Por isso que, nesse momento, o Campeonato Cearense, suficiente. Dá para ir levando. Mas, obviamente, coisas mais à frente, não tem que chegar a março, não. Tem que fechar a janela de março para, obviamente, você ter o elenco totalmente pronto, não. Eu acho que um clássico já vindo pela frente aí, daqui a 2 semanas, e uma Copa do Brasil, que se você não consegue avançar, obviamente a pressão vem, o Fortaleza precisa começar a dar encaminhamento para mim nesses próximos dias aí com novas contratações. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca. Minhoca, deixa eu aproveitar aqui para convidar a galera a fazer parte do nosso clube de membros. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente está gravando, pensando naquela camada da nossa audiência que é mais próxima, de fato, da nossa essência, né? Do que a gente gosta de fazer, né? A gente, no formato, né, na lógica de clube de membros, o algoritmo ele não tem um impacto negativo, né? Caso a gente destoie um pouquinho do formato que a gente conseguiu encontrar aqui e que faz funcionar a entrega dentro do YouTube. Mas é um algoritmo muito sensível e por isso nos impede, né, de disponibilizar qualquer tipo de conteúdo do jeito que a gente gosta, assim, mais com uma pegada histórica, alguns depoimentos mais pessoais, de forma aberta, né? Por isso, a gente decidiu que este tipo de conteúdo vai integrar, né, a lista, né, de temas que a gente vai trazer de forma exclusiva aí para os nossos membros, tá bom? Então, basta você clicar aí para virar membro e já tem vídeo exclusivo lá para você. Deixa eu destacar também, antes de a gente virar para o campinho, meu caro Gabriel Costa, que o 45 Minutos tem como seu patrocinador principal a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável. É algo que a gente acompanha há muito tempo, né? Mesmo antes de os rigores da regulamentação estarem corretamente implementados, a Bet Nacional já se preocupava com esse tipo de mensagem, com esse tipo de comunicação, de tratar o jogo de forma responsável, de tratar como um entretenimento, e como todo entretenimento, ele tem que caber no seu bolso, ele tem que fazer sentido para você também, do ponto de vista financeiro. Então, é muito importante você jogar com responsabilidade, tá bom? Então, a gente segue agora para o nosso glorioso campinho, para que a gente possa analisar, não apenas, Minhoca, a performance desses jogadores na vitória contra o Ferroviário, né? Porque, perdão, contra o Floresta, porque o que a gente precisa analisar, o que a gente vai trazer também aqui nessa análise, é de que maneira o Fortaleza está servido de peças para cada setor aí, para cada posição, porque a gente vai aproveitar esse campinho aqui para fazer também um mercado dentro dele, Minhoca. Então, para a gente começar, vamos falar da atuação de Breno, que larga com um fortíssimo candidato ao nosso amarelo de goleiro, né? É isso.
Trabalhou pouco, né, praticamente ao longo do jogo, porque não foi exigido, né? Foi só mesmo essa cabeçada mais perigosa e foi uma cabeçada errada, né? Para mim, acho que até o jogador do Floresta perdeu uma grande chance, cabeceou para o chão e o Breno atento conseguiu ali defender. É realmente um jogo razoável. Para mim, o Breno ainda precisa melhorar mais o jogo assim na reposição com os pés. Ele tem uma certa dificuldade, mas eu acho que ele faz o certo, tá? Porque quando o goleiro não tem segurança, Espana. quebra essa bola para frente. E para mim Quebra, pois é, é pô. o correto, né? Mas para mim é um grande goleiro. Eu acho que o Fortaleza está bem servido. Esse para mim, Minhoca, desculpa, é o último estágio, tá? É a última fase, a última habilidade, a última skill que você desbloqueia no seu time é sair jogando com pés, o goleiro, né? Botar ele para trabalhar com os pés e fazer parte da construção da jogada ali, do balanço. Isso depende muito do equilíbrio do restante do time, velho. Por isso que, para mim, é a última skill que você consegue desbloquear. É isso. Mas o Breno foi isso. Foi um jogo razoável dele, né? Não teve muito trabalho, até porque o Fortaleza não tem tomado tantos sustos. Que aí, só um detalhe, que aí eu vou começar falando um pouco do Carpini, mas depois, quando eu chegar nele especificamente, eu vou analisar melhor. Eu acho que, em termos de postura do time, tá? Do Fortaleza, o Fortaleza, ele é um time extremamente atento a recuperar a bola, tá? Então, nisso ele é muito bom. O Fortaleza, do Carpini, não é um time letárgico, frouxo e tal. É um time que luta, é um time que recupera a bola, é um time que está muito atento. O Carpini mesmo fica cobrando muitos jogadores, né? Deu para ver hoje ele com o Rodrigo, deu para ver isso hoje ele com o próprio Barreiro em alguns momentos. Então ele é um treinador que cobra muito desse tipo de jogo que o Fortaleza precisa imprimir. Esse futebol onde não deixa o adversário ser dominante ou prevalecer, assim, chegar ao ataque tantas vezes. É óbvio que algumas vezes entrega a bola para o adversário, mas não toma sustos, né? Então, nesse sentido, o Fortaleza até agora, nos jogos, foram pouquíssimas vezes que acabou tomando sustos reais, né? Na prática mesmo. Mas, obviamente, né, vai ter o clássico daqui a 2 semanas, e aí vai ter talvez Sobe ali, o nível, né, do adversário e vai muda a cobrar mais. característica do jogo também, né? Isso, vai cobrar então mais. vamos lá. Para além de Breno, João Ricardo tá com o Corinthians como destino basicamente definido e Magrão, né? Não, na verdade o segundo é o Vinícius Silvestre, jogador que teve uma das... Ainda tem Elton, né? Elton tinha aquela questão, né, que poderia estar se fazendo, porque tem a situação que o Sport poderia fechar com ele, mas parece que deu uma esfriada de novo, tem uma situação aí que pode complicar, mas em princípio o Elton está fora dos planos, então por mais que ele não vá para o Sport, acredito que Fortaleza pode acabar aí, não sei se fazendo a rescisão com o atleta, emprestando o jogador e tal, de toda forma, tem aí, o Elton não está nos planos para esse 2026. E aí o Vinícius Silvestre vai ser o segundo goleiro e o Magrão ali como terceira opção. Eu acho que assim, enquanto o Breno estiver bem, ok. Eu acho que se caso aconteça alguma coisa com o Breno, uma lesão, alguma coisa séria, como aconteceu no ano passado com o João Ricardo e com o próprio Breno, aí o Fortaleza vai ter que dar de novo uma olhada no mercado para esse contexto. Claro, se a janela fechar, se torna difícil e aí você vai ter que fazer uma contratação meio difícil. Mas de toda forma, o Breno aí eu acho que está muito bem servido para a temporada e dificilmente assim você acontece com um goleiro. O Breno também não é de fazer tomar muitos cartões, então assim eu acho que o Fortaleza tem tudo para ficar com o Breno aí na maioria das vezes nos jogos. Aliás, foi o único que atuou todos os jogos, né? Os 90 minutos. Importante essa informação. Essa informação. Diz muito sobre o momento, inclusive, né, de construção do time de Carpini. E queria só acrescentar o seguinte: me anima ver o Fortaleza com um Magrão entre os seus goleiros, porque se eventualmente vier daí, né, um Magrão para o esporte, já assino o contrato de agora, tá, Minhoca? Já avisa a turma aí que já estou assinando, prevendo que seja bom para todo mundo, bom para todos os lados. Negocia um preço legal, Fortaleza, deixa um dinheiro aí. O primeiro Magrão daí, acho que quando ele saiu do Ceará e foi para isso, se eu não me engano. Ele, se eu não me engano, o caminho dele foi esse. Ele sai do Ceará, vai para o esporte e depois faz a história que fez no esporte, né? Mas esse Magrão do Fortaleza, eu acho que não tem a mesma qualidade, né? Que aí, o outro Magrão era muito mais, tinha muito mais qualidade. Sacanagem. Mas vamos lá. Indo para frente agora, vamos falar da zaga, né, do Fortaleza nesse jogo contra o Floresta e também
analisar as outras opções, né, do setor à disposição de Carpini. Aí a gente teve hoje Brits, Gasal e Cardona, como você falou, Carpini optando por um esquema com 3 zagueiros, fora um volante ali na frente, no caso do Lucas Sacha. Eu acho que a ideia do Carpini, por ter tantos zagueiros, ela acaba sendo uma alternativa para também não desgastar tanto esses jogadores. Então, assim, o Fortaleza agora vai ter jogo semanal, né? Não vai ter mais jogo no meio de semana. Então, jogo nessa segunda-feira, joga no sábado e depois vai jogar no outro domingo, dia 8, que aí vai ser o Clássico Rei diante do Ceará. Então, até lá, enquanto não tem lateral, ele vai tentar fazer isso para deixar cômodo para os jogadores dentro de campo. Então, o Crispim para jogar de lateral esquerdo, beleza, quebra um galho. Mas talvez fique melhor jogando realmente como ala. O Mailton, que ataca muito, é melhor o Mailton realmente liberado e você protege com mais um zagueiro. A grande questão é que um dos zagueiros teria que ter essa qualidade de avançar, sabe? Esse zagueiro tem que ter uma qualidade. O Fortaleza, em muitos momentos do jogo, tinha os zagueiros, sempre os 3, muito fixados atrás. Então, às vezes, quando o Brito chegava ali no meio de campo, ele não avançava, ele recuava. O Cardona, a mesma coisa. Então, eu acho que, em termos desse funcionamento como zagueiros, algum dos zagueiros vai ter que ter mais saída. E eu acho que o Luan Freitas, que veio do Fluminense, tem talvez essa característica, tá? Até porque ele pode jogar um pouco mais avançado, ele até acho que chegou a falar que poderia jogar como um volante, se eu não me engano. Então, eu acho que o Fortaleza ainda precisa encontrar, se for jogar com 3 zagueiros, um zagueiro que saia para o jogo. Enquanto isso, quando não tiver, o Fortaleza tem que ter laterais. Tem que ter laterais, porque não dá, na minha avaliação, jogar com 3 zagueiros fixos, principalmente com Cardona, Gasal e Brits. O Brits é o que tem um pouco mais de qualidade de avançar com essa bola. Você jogar com 3 zagueiros contra o Floresta no PV é um negócio que não larga mal encaixado, né? É porque assim, é como eu falei, eu não vejo problema, qualquer esquema, tá? Qualquer esquema, desde que você tenha jogador que saiba fazer uma função a mais. Por isso que eu tava citando o Fortaleza do Vojvoda, quando tinha o Tinga jogando de zagueiro. O Tinga deixava de ser zagueiro para se transformar no lateral. Então, se um dos zagueiros faz isso, zero problema. Pode jogar com 3 zagueiros, não tem problema. A grande questão é 3 zagueiros que não saem da parte de trás, aí realmente o time não envolve. Principalmente também com a formação de volantes que ele traz. Então, nesse sentido, eu acho que não funcionou nesse contexto. Mas, sinceramente, nenhum dos 3, para mim, jogou mal. Para mim, todos foram razoáveis. Pode até já ganhar tempo aí, viu, Márcio? Colocar um razoável pro Brits. Gabriel Dito aqui hoje com a gente. Marcinho Sabotagem. Foi mal, Gabriel. Foi mal, o Gabriel aí. O Brits foi o que começou melhor, tá? O Brits teve bons momentos, mas na reta final também, teve uma cabeçada lá que bastava recuar para o Breno, jogou para escanteio, uma outra bola lá que ele perdeu, fez uma falta também desnecessária ali no momento, mas todos foram muito parecidos, assim, jogo razoável, acho que ninguém cometeu uma falha muito grave, o Gasal tomou um cartão ali que talvez não precisasse, então, assim, os 3, assim, muito na mesma toada, o Fortaleza também não foi tão exigido defensivamente, o que eu acho que faltou a eles foi uma dinâmica melhor de sair com essa bola. Que aí eu acho que essa composição desses 3 zagueiros recai muito mais no colo do Carpini do que dos 3. Porque a característica... Brits em tese, é o jogador que deveria fazer essa função um pouco mais de cair como lateral, porque tem Mailton ali na frente, né? Sim. Ele chegou a fazer isso já na reta final. Ele meio que funcionava como um lateral direito, né? Até porque, enfim, como o jogo foi muito baixo tecnicamente, o Fortaleza já tinha essa vantagem, eu acho que faltou um pouco mais de cobrança ali do Carpini nesse sentido, né? De, quem sabe, trabalhar mais. Eu acho que também a composição do meio de campo, né? O Sacha ali, por exemplo, durante o jogo inteiro, né? Eu acho que ficou meio sem sentido, principalmente para quem ia ter a bola e, obviamente, para o Fortaleza, que se espera mais qualidade. Então, eu acho que o Brits, ele tem essa característica, mas o Brits não é um jogador que avança tanto. E aí também tem a questão física dele. O Brits, eu acho que foi no jogo retrasado, antes do jogo do Horizonte, ele perdeu uma jogada na velocidade. Eu acho que para ele fazer essa subida, ele teve um problema seríssimo, né? Que foi uma pneumonia no ano passado. E isso pode ter comprometido a questão do fôlego dele. Então, para ele fazer esse jogador que sobe ao ataque e volta, talvez comprometesse mais para o Brits. Por isso que eu acho que talvez o Luan, né, o Luan Freitas, que veio do Fluminense, aí jogou o jogo passado, possa ser esse jogador para jogar nessa formação. Eu acho que para jogar com Cardona, Gasal e Brits, só se você está jogando um jogo onde você tem só a pretensão de se defender. Que aí você tem 3 zagueiros, 2 bons zagueiros na bola aérea, que é o Cardona e o Gasal, e aí tem essa possibilidade. Mas os 3, assim,
O melhorzinho que eu achei foi o Brits, mas acho que todo mundo no mesmo sarrafo aí, nesse razoável. E em relação às demais opções, né, para o setor aí, para a posição no elenco, o Ceviche já voou há muito tempo, o Benevenuto já está treinando no Sport. Isso. Como é que está o cardápio aí para Carpini? Como eu falei, né? O Luan já é uma opção, e aí você já tem 4. Tem o Cristóvão, mas não acho que vai ser um jogador. Tanto que no primeiro jogo, né? O Carpini prefere muito mais usar o Rodrigo de zagueiro do que o Cristóvão da base. Como eu falei aqui no primeiro jogo, se você tem um zagueiro da base para jogar e você improvisa um volante para jogar de zagueiro, então empreste esse jogador para um outro clube. Porque na hora que for preciso jogar, esse garoto da base não vai jogar. Então, falando de uma primeira fase, tá? De um campeonato estadual. Então, se esse garoto não joga numa primeira fase estadual, ele não vai jogar numa Série B, ele não vai jogar numa Copa do Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que os 4 zagueiros que o Fortaleza tem hoje tá de bom tamanho. Cardona, Gasal, Brits e o Luan Freitas, eu acho que tá de bom tamanho. Aí, beleza. Fortaleza pode ter uma quinta opção, mas eu acho que aí, se for para trazer uma quinta opção, tem que ser um jogador barato, tem que ser um jogador talvez mais jovem. Por exemplo, Fortaleza tá para fechar com o Paulinho, lateral direito, um jogador que mal jogou no profissional do Vasco, mas é um jogador que se destacou no sub-20 do Vasco. Então, assim, vale a pena. Para ele ser, na minha avaliação, não reserva imediato do Mailton. Eu até me preocupo imaginando que ele é reserva do Mailton. Mas se ele fosse uma terceira opção, com custo mais baixo, ok. Agora, nesse sentido, para os zagueiros que Fortaleza tem, eu acho que está de bom tamanho. Agora, se jogar com 3 zagueiros, Celso, se essa formação for adotada para toda a temporada, predominantemente na temporada, aí Fortaleza tem que trazer mais. Porque aí você só tem 4, utilizando sempre 3, vai precisar de mais. E aí é que tá. Tem que mudar o perfil desse tipo de zagueiro que for ser contratado. Tem que ser um zagueiro que saiba avançar. Um zagueiro que se transforme, de fato, no lateral apoio, né? E tal. Que tem essa qualidade de sair mais pro jogo. Eu acho que o Luan tem mais essa característica. Então, eu acho que na defesa o Fortaleza, se for com 2 zagueiros, tá com uma quantidade boa e eu acho que também suficiente. Lateral é aperreio, né? Lateral é dor de cabeça, né? É aperreio. Só tem o Mailton nesse momento. E tem que ter uma concorrência. O Mailton não pode se achar intocável na posição. Eu acho que ele começou bem a temporada, mas na partida de hoje eu achei em muitos momentos, e vou até começando a avaliar, né, o Mailton. Para mim, ele jogou ruim, tá? Ele tá fazendo uma partida péssima. O Mailton tá fazendo uma partida péssima, assim. Mas já na reta final, ele apareceu bem, algumas jogadas ali ofensivas, né? E aí ele saiu desse péssimo pro ruim, tá? Então é um laranja aí para ele, o meio termo. Mas foi muito egoísta em muitas jogadas, tentou fazer finalização. Às vezes ele tem essa característica de querer decidir sozinho. As bolas paradas do Mailton, horríveis hoje, horríveis. Então, assim, foi um jogo muito ruim e era um jogo que necessitava. Ele é uma peça muito importante, principalmente para essa formação, tá? Se o Fortaleza joga no 3-5-2, os laterais são importantíssimos, e principalmente o Mailton. Já que o Crispim não é um ala com velocidade, com drible nem nada, o Mailton tem que ser essa peça. E o Mailton foi muito precipitado em muitos momentos, muita bola longa, assim, desastrosa durante o jogo. O primeiro tempo do Mailton foi horroroso. Para mim, o pior jogador do Fortaleza no primeiro tempo. E aí, quando foi ali, bateu os 25 do segundo tempo, ou seja, faltava 20 minutos para o jogo acabar, e que o Mailton começou a apresentar um jogo melhor, mas, de fato, foi a pior partida, né, do lateral direito. O Fortaleza, como eu falei, tá para anunciar aí o Paulinho, um jogador sub-20. Eu acho que não é bem uma peça ideal para você começar uma Série B. Então, acho que até o final da janela o Fortaleza tem que trazer um lateral direito mesmo, tá? Porque o Paulinho, aí é que tá. Vai ser titular. É porque é o seguinte, o Mailton vai ser titular. O Paulinho vai jogar em que momento? Porque agora vai começar a funilar o Campeonato Cearense. Ele vai jogar onde? Vai jogar uma Copa do Brasil? Quando o Mailton não tiver à disposição, né? Pois é, mas aí é que tá, não vai ter avaliação para isso. Ele era para estar hoje jogando Fortaleza para um jogo como esse. Um jogo da primeira fase. Claro, aí esse jogador, esse reserva do Mailton, não vai entrar em campo, não vai ser testado, só vai ter os treinos para você avaliar. Esse garoto jogou, acho que só 2 partidas no profissional. Esse jogador, de fato, vai ser realmente uma necessidade. Então, o Mailton tem que ter uma disputa valendo, tá? Para lateral direito. Não pode ser um jogador que está saindo do sub-20 do Vasco e o Mailton se sentir ali intocável e jogando mal e continuando jogando. Eu acho que tem que trazer um lateral direito aí para disputar realmente com o Mailton. Já do outro lado, né, o Crispim, eu acho que ele fez um jogo também razoável. Acho que até no geral ele saiu um pouco melhor. Lembra um pouco o jogo do Brits. Mas assim, também não acho que foi um jogo bom do Crispim. Foi um jogo também bem
ali, arroz com feijão. Acho que o Crispim, às vezes, pode assumir algumas bolas paradas, né? Hoje bateu poucas jogadas ali de bola parada, mas algumas jogadas ele conseguiu chegar bem ao ataque. Eu acho que o Crispim, como eu já falei aqui algumas vezes, né, do Crispim nesse começo de temporada, o Crispim tem uma dinâmica, às vezes, que é lenta, que aí, para um ala esquerdo, se você tiver um time muito bem organizado, o Crispim funciona bem. Eu acho que para as necessidades que o Fortaleza precisa mais para frente, ou essa expectativa de ver um Fortaleza mais dominante, o Crispim é um jogador, às vezes, que atrasa isso. Então, tem várias bolas que ele já pode fazer o primeiro cruzamento, aí ele demora, ele pensa, ele toca para trás. Então, ele não é tão agudo. Por exemplo, ele finaliza muito bem. E ele não arrisca tanto o Crispim, sabe? Então, por exemplo, o Mailton já faz isso, só que o Mailton, às vezes, é o excesso, né? Finaliza quando não precisa finalizar. Que por isso que eu falei lá do lance do Carpini, pedindo calma para ele. Mas o Crispim foi isso, um jogador razoável hoje na partida. Fortaleza precisa, e aí falando lateral esquerdo, Celso, tem que chegar no lateral esquerdo ontem, né? Essa semana. Tem até o próximo jogo, é até perdoável não ter um lateral esquerdo no jogo aí contra a equipe do Iguatu, tá? Mas assim, esse cara no mínimo... Clássico rei, mas ele vai chegar para estrear no clássico. Eu não sei, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, no mínimo, esse lateral esquerdo tem que estar acompanhando no PV o jogo contra o Iguatu. No mínimo, ele tem que estar lá, tá? No mínimo, ele tem que ir lá. Porque aí tem a questão de preparação, que aí não sabe qual é o lateral, se é um lateral esquerdo que tá jogando ou não. O Fortaleza, por exemplo, o Ceará contratou o Ronald Carvalho, né, que é um zagueiro que veio jogando no Maringá. O cara vinha atuando todos os minutos. O Fortaleza pode contratar um jogador que vem atuando muitos minutos, mas que tá num time ali sem muita prateleira. Claro que pro torcedor ele os campeonatos estaduais, destacando principalmente o Paulista, né, que é onde você consegue garimpar melhor, né, algumas peças, já está encaminhando para ficar mais claro quem vai seguir e quem não vai seguir. Então, daqui a pouco você começa a ter uma disponibilidade maior de jogadores no mercado, né? Volta a ter, né? Uma segunda leva. Pois é, por isso que eu estou colocando assim, até o jogo do Iguatu, que é no sábado, eu acho que Fortaleza já tem que ter esse nome aqui, treinando, sem estar ainda ou anunciado. Enfim, para mim, esse jogador tem que chegar. Pelo menos aquele jogador que, assim, pô, esse cara vai ser o reserva do titular que ainda virá. Que, sei lá, digamos que o Fortaleza está esperando um lateral esquerdo que está jogando, vou pegar aqui, o Velo Clube, o Primavera, lá de São Paulo. Tá lá um destaque. Capivariano. Do Capivariano. Estou pegando aqui um jogador qualquer, tá? Que está se destacando no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca e tal. Só que esse cara só vai vir quando terminar a primeira fase, ou quando o time for eliminado. Beleza. Esse cara está sendo visado para a Série B. Agora, nesse exato momento, o Fortaleza tem que ter pelo menos um lateral esquerdo. Tem que ter pelo menos um. Porque contra o Iguatu, ok. Agora, contra o Ceará, sinceramente, não sei se o Crispim vai conseguir dar conta. Assim, para mim, eu acho que ele quebra um galho bem, mas no geral, assim, vai precisar de mais, na minha avaliação. O lateral esquerdo tem que chegar aí, pelo menos um, durante essa semana. Agora, vamos falar de um setor onde o Fortaleza tem um elenco mais profundo, né? Meio campo tá bem servido aí, Carpini, pelo menos... tá bem servido o Carpini, né? Tá. Eu só acho que você vai jogar com 3 zagueiros hoje. Nenhum deles tem qualidade de avançar para o ataque. Aí você colocar o Sacha com o Rodrigo, tudo bem, o Pierre tava de fora. Mas eu teria dado mais uma chance pro próprio Ronald, de novo, mais uma vez. Até agora fez grandes partidas? Não fez nenhuma grande partida até agora. Mas eu acho que em termos de dinâmica, do que o jogo necessitava, sabe? Então, o jogo ficou muito mais voltado para o meio de campo. E aí, que aqui, só lembrando, quem não acompanhou o jogo, talvez vai achar absurdo o que eu vou falar. Vou começar com o Rodrigo. E aí, já antecipar. O Rodrigo foi o melhor jogador do Fortaleza no jogo. Para mostrar o quanto o jogo hoje foi abaixo. Porque como é um jogador que o torcedor não gosta, o Rodrigo... Mas o Rodrigo era o jogador que mais recuperava a bola, era o jogador que mais conseguia, ao recuperar essa bola, a jogada ir para o ataque. Então, o Rodrigo sempre foi o jogador mais útil durante o jogo. Então, não vai ganhar um verde muito forte, vai ser um bem, tá? Não fez também um jogo excepcional. Mas para aquilo que o Fortaleza precisava, o primeiro momento do jogo, que é intensidade, recuperação de bola, o Rodrigo estava fazendo. E estava cavando falta, teve uma inversão de bola errada, tomou um amarelo ali no primeiro tempo. Mas foi o jogador que mais estava fazendo alguma coisa de significativa dentro do jogo, que era recuperar a bola e a jogada ir para frente. Então, assim, isso mostra o quão baixo foi o nível do desempenho hoje do Fortaleza. Porque um dos jogadores menos técnicos do Fortaleza foi o principal jogador da partida. Faz o feijão com arroz, né? Sabe fazer, tá acostumado a fazer o feijão com arroz. Não, e tá lutando, Celso. Assim, parece que o cara tá jogando mesmo um jogo à vera, assim, um jogo de mata-mata, sabe? Assim, então, o Rodrigo, pelo menos nesse sentido, mesmo com todas as
dificuldades que ele tem tecnicamente falando, tá? Eu acho que dos volantes do Fortaleza, ele é o que tem menos qualidade em termos de repertório. O Rodrigo hoje estava entregue no jogo, estava lutando, estava... Acho até que, assim, talvez o Carpini pensou porque ele estava amarelado, né? Ele acabou sacando, mas não teria tirado o Rodrigo, não. Teria tirado muito mais o Sacha, pela característica. O Rodrigo estava lá recuperando bola e tal. O Sacha estava tendo uma certa dificuldade, que aí a outra também vai para o razoável. Foi um jogo muito protocolado do Sacha. O Sacha, assim, eu sempre gostei muito da movimentação do Sacha, mas ele não tem a qualidade necessária para um tipo de jogo onde os 11 jogadores do adversário vão ficar atrás da linha da bola. O Sacha se movimenta, mas não é a característica. Por isso que eu acho que poderia ter trazido um Cauã para esse jogo. Né? O Rian poderia ter entrado. O Rian, que está vindo do Corinthians, é um jogador que tem uma certa possibilidade. E aí eu acho que foi um ponto, acho que talvez o Carpini, para mim, cometeu um erro. Para mim, eu teria feito os 3 volantes que ele tinha feito nos jogos anteriores. Para mim, foi quando o Fortaleza jogou melhor. Quando você tem o Pochettino, aí você tem o Crispim, que é um meia que joga ali pelo lado esquerdo, e coloca mais 3 homens no meio de campo. Agora tem que saber escolher bem esses 3 homens no meio de campo. Que aí você pode até ter um Sacha junto com o Pierre, e aí você tendo ali a possibilidade de ter, por exemplo, o Rian. Né? Eu acho que essa poderia ser a composição. Mas como eu não sei se o Rian está nas condições físicas ideais, para mim era jogo para o Ronald. E aí pode ser que pela carga de jogos, ele jogou o jogo passado, né? Diante da equipe do Horizonte, no Domingão, um gramado um pouco mais irregular, pode ser que ele não estava nas melhores condições. Mas ao longo do jogo, para mim, eu acho que foi onde o Carpini cometeu uma falha aí de não ter feito uma melhoria nesse meio de campo. Mas, e aí falando das opções, né, Celso? Tem Rodrigo, tem Sacha, tem Ronald, o Bruninho aí é da base, mas eu acho que não vai ter muito espaço. Você tem o próprio Pierre, como eu estava falando, o próprio Rian, que pode jogar também como segundo volante. Então, assim, Fortaleza tem muitas opções. O próprio Rosseto, apesar de não ter entrado hoje, né, eu sei que o torcedor não gosta muito, mas característica tem, em termos de peça, para você ter um jogo onde você tem mais aposta à bola, onde você consegue cadenciar esse jogo e criar uma jogada com mais efetividade, porque eu acho que foi isso que faltou no jogo, Celso. Na hora que essa bola pudesse ficar mais com o meio de campo, essa bola chegar no Crispim, o Crispim fazer uma bola longa, seria interessante. Ou um volante com a característica de um passe mais longo, que o Rodrigo não faz e o Sacha também não faz. Não tem essa característica. Por isso que eu acho que faltou aí essa leitura para o Carpini ao longo do jogo. Então, os volantes aí ficam nessa avaliação. Eu não sei se eu já pode. Então já pronto. pode. O Ronald, para mim, fez um jogo muito também, assim, razoável. Acho que até um pouco mais para negativo, mas vai ficar no razoável também. Não causou muito impacto. Acho que teve... O Ronald está tendo uma dificuldade grande de recuperar a bola, viu? Está cometendo muita falta, assim, ainda está um pouco desentrosado. Acho que o Rian tem mais qualidade para ganhar essa titularidade. Com a ausência, se for nos próximos jogos aí, do Pierre, que para mim é o camisa 5 ideal do Fortaleza. Para mim, aí, se não for, tem que ser o Rian. E aí vamos ver como é que tá a condição de jogo dele, né? Porque eu acho que ele tem potencial. É um jogador jovem, né? Eu acho muito difícil que esteja fora de ritmo e tal. Esses jogadores jovens, eu acho que aguentando bem a carga de jogos, eu acho que eles têm condição para isso. O Bruninho não tem como avaliar, né? Branco aí para ele. Eu acho até meio inusitado o Carpini fazer essa troca. O juiz só tinha dado 3 minutos de acréscimo no segundo tempo e o Carpini me veio com a troca dessa. Tipo, acabar o jogo, né? Mas você vai para ganhar tempo do quê? Pô? O jogo não tá acontecendo nada, sabe assim? Deixa eu terminar, pô. Foi extremamente pragmático, né, na cautela. E, sinceramente, eu não acho que o Bruninho tem tanta qualidade assim para ser... Assim, beleza, pode ser ali uma 6ª, 7ª opção, mas eu ainda não vi futebol suficiente para o Bruninho, assim, ser acionado no time principal do Fortaleza. Eu acho que na base ele consegue se destacar, mas eu não vi ainda futebol suficiente. Claro, pouquíssimos jogos. É o caso lá do que eu falei, né? Do lateral direito tá vindo do Vasco, né? É como se o Bruninho fosse emprestado, mas não tem ainda uma bagagem no time principal do Fortaleza a ponto de ser considerado um jogador relevante para ser acionado. Como é que está o Fortaleza em relação às opções de ponta? Aí é que está o desespero, né? Porque só tem o Moisés. O Herrera, que é o jogador que o Bragantino... Aliás, ele está lá em Bragança, viu? Ele está lá no Red Bull Bragantino. Só que há um impasse nesse momento. Há um entrave, porque isso envolve valores, né, que o Fortaleza está negociando. Também tem um clube argentino que também está querendo ali a questão de um percentual, e o Fortaleza só está disposto a negociar em tais condições, e isso pode envolver também algum empréstimo de um jogador do Bragantino, e aí é onde mora, tipo, uma necessidade. Vamos lá, lateral esquerdo.
Só que, por exemplo, o Bragantino não vai emprestar o Juninho Capixaba, né? Não vai fazer negócio dele. Exato. O Capixaba principal. E aí fica, enfim, se quer utilizar um jogador da base lateral esquerdo, aí tá no Fortaleza do quê, né? Não queira, né? Então, ainda há um impasse do Herrera, que não tá no elenco do Fortaleza, mas que deve ser negociado. Então, hoje, né, o Alanzinho foi emprestado para o Atlético Goianiense, só tem o Moisés e o Moisés não tá vendo boa fase. E analisando um pouco da parte do Moisés, como eu falei aqui da outra vez, tá? A grande questão é que o Moisés tem um sarrafo alto de análise, tá? O que se espera do Moisés, o Moisés decidindo jogadas. Tanto que eu acho que na partida de hoje ele fez algumas jogadas interessantes. Tanto que ele tentou dar um passe pro Barreiro, o jogador do Floresta quase fez um gol contra, foi a primeira boa chance do Fortaleza, quase saiu um gol contra. Teve uma outra que ele bateu com mais força, mas eu acho que tinha, talvez se ele batesse um pouco mais aberto, o Barreiro tinha tocado ali, ele tinha dado uma assistência pro segundo gol do Barreiro, quando já estava 1-0. Mas vai ganhar um razoável também, tá? Eu acho que o Moisés pode fazer muito mais. Por isso que eu tô dizendo. Se espera que ele faça, né? Se espera que ele faça mais. Só que é um jogador que tá sem confiança, é um jogador que, desde quando voltou da lesão, né, não tá vivendo um bom momento. Tem que ter uma concorrência. Para mim, todo time de futebol, o jogador... O Moisés não tem ninguém na cola dele para dizer assim, ei, Moisés, faça algo a mais, porque tem um outro cara aqui que, se você batendo não fizer, na porta. o outro vai fazer, entendeu? Por isso que eu falei do caso do Mailton e o mesmo vale para o Moisés. Enquanto não tiver uma concorrência, vai o Moisés prevalecer. E aí eu já coloco essa situação, já trazendo o Prior para a mesa, né? Que, para mim, o Prior é um jogador que pode ganhar titularidade para cima do Moisés. Porque nesse Fortaleza ideal, Celso, de hoje, faltando 2 semanas para o Clássico Rei, hoje eu achei que o Carpini meio que montou quase como a equipe titular, e já visando o Clássico Rei. Esse time que entrou dentro de campo aí, talvez sacando o zagueiro para colocar mais o meio de campo, talvez seja o Fortaleza que vai enfrentar o Ceará daqui a 2 semanas. E aí é onde tem algumas situações em aberto. Eu acho que para mim o Fortaleza tem algumas interrogações. E uma delas é esse jogador que joga pelo lado esquerdo. Já que não tem um lateral esquerdo, e teoricamente o Crispim jogaria aí como meia esquerdo, né, jogando mais pela esquerda, eu acho que quem pode pintar até o Clássico Rei, né, daqui a 2 jogos, pode ser o Prior. E aí, falando dele, para mim ele entrou bem, tá? Não foi absurdo nem nada, mas conseguiu dar um pouco mais de dinamismo. Errou ali na primeira bola dele, ele acabou errando o passe, mas é o jogador que ainda consegue ter mais jogadas, né? Um pouco mais lucidez. Ele fez uma bela tabela ali com o Barreiro, né? Na hora que foi tentar finalizar, a defesa do Floresta acabou fazendo ali a defesa. Então, eu acho que o jogo do Prior dá ele, para mim, um jogou bem, tá? Um verde. Olha, aí. Muito bem. Bem. Ele é um jogador que tem um potencial para... Assim, ainda comete falhas e tal, mas se você olha, assim, em outros aspectos, alguns jogadores... Tem jogador que não está conseguindo fazer nem isso, né? Então, o Prior, para mim, ele está conseguindo ainda criar jogadas com mais claridade, assim. No setor ofensivo, é um jogador dinâmico. O Fortaleza não fica apático dentro de jogo, né? Então, nesse sentido, os pontos do Fortaleza... E é que tá, se o Fortaleza for jogar no formato que é mais padrão, né? Com 2 caras abertos, com homem referência, então tem que trazer pelo menos mais 3, Celso. Tem que ter um reserva do Moisés, ou alguém para brigar com o Moisés pela titularidade, e 2 do lado direito, né? Então, para isso, tem o nome aí do Lucas Braga, que deve ser anunciado aí. Acho um jogador bem fraco, né? Não estava bem no Vitória, trabalhou com o Carpini no Vitória. Não vejo com bons olhos, mas talvez, aquela coisa. Para eu não gosto de usar essa frase às vezes, sabe? Não, mas para a Série B pode ser que dê certo. Eu prefiro apostar às vezes num jogador que no ano passado jogava numa Série B e mostrava um bom futebol, do que às vezes trazer um jogador da Série A que não está vivendo um bom momento, porque às vezes esse jogador... A curva, né? Você está falando da curva, né? Não só isso, é porque esse jogador que vem na Série A, às vezes é o salário dele, paga o jogador, ele vale mais do que um jogador que está surgindo bem numa Série B, entendeu? Sim, e é melhor, às vezes, pagar para um cara que se destacou numa Série B, um jogador que joga mais aberto, porque esse cara tem mais fome de mostrar. Aí eu não sei se o Lucas Braga vai chegar no Fortaleza, mesmo sabendo que o Fortaleza talvez seja um dos principais clubes da Série B, se ele vai demonstrar tamanho empenho, ou ele vai ter o mesmo nível de atuação que ele vinha atuando no Vitória, né? Então, me preocupa o Lucas Braga aí ser essa opção, mas se for para uma composição de elenco, não vejo tão absurdo. Então, dito isso, os pontos são isso. E aí, falando o Pochettino, para você ver, né? O Pochettino é um camisa 10, apesar de jogar com a 7, que joga muito bem pelos lados, né? Ele faz várias funções, joga de volante, joga mais como meia, joga muito bem aberto. Hoje fez uma partida baixa. Para mim, fez uma partida também ruim, tá? Tal qual a nota do Mailton, vai ganhar um laranja. Fez algumas jogadas interessantes aqui e ali, conseguiu ser, em alguns momentos,
mas eu acho que jogou abaixo até do que o Moisés. Assim, eu acho que muito sumido durante o jogo, boa parte do jogo. Foi melhorar no segundo tempo, quando fez alguma jogada ali ou outra. Né? Fez uma finalização horrível no primeiro tempo, então o Pochettino às vezes tem essa dificuldade, mas é um jogador importante do elenco, tá? Não por acaso foi o primeiro a sair, né? Exato. Foi um jogador que ficou mais abaixo na partida de hoje e o jogo precisou dele, tá? Acho que o Fortaleza tinha dificuldade para ter essa construção e eu acho que faltou também aí, talvez o Pochettino se movimenta mais, talvez liberar mais o Rodrigo, o Mailton jogar um pouco mais à frente, o Pochettino tentar pegar essa bola mais aqui perto dos zagueiros para dar uma construção melhor para frente. Para mim, jogou ruim hoje o Pochettino. Falando e do aqui Kaique... também não tá fácil não, né? Assim, sim, perdão. Eu já ia puxar para o centroavante, mas esqueci de falar de Kaique. O Kaique hoje fez uma partida também ruim na minha avaliação. Como eu falei das outras vezes do Kaique, né? Um jogador esforçado e tal, mas se atrapalhou com algumas jogadas, assim. Teve uma bola que ele estava dominando a bola e se atrapalhou, a bola saiu pela linha de fundo. Uma outra lá que ele foi também muito estabanado na jogada, era o que eu estava citando, né? Quando eu vi essa troca, foi a primeira troca do jogo, eu falei, meu Deus, o Carpini não tá nem também muito aí para o jogo, né? Porque é um jogo que carece mais de o jogador tendo a qualidade para administrar essa posse da bola, para encontrar uma jogada ofensiva, e aí coloca mais um cara do setor ofensivo. Não é o problema, não é o ataque, especificamente o ataque, é a construção do time. O Maio estava mal e tal, então tinha que fazer, para mim, alterações mais no meio de campo. E para mim o Kaique jogou muito mal, assim, para mim não é o jogador para a temporada, como eu falei. Se for para ser a terceira opção de centroavante, beleza, quebra um galho ali, que é muito esforçado. Mal ou muito mal? Só para Não, é o laranja mesmo. É o laranja mesmo para ele. Não é péssimo, não. Foi uma partida ruim do Kaique, não acho que acrescentou tanto como em outros jogos, que ele até lutou bastante, tá? Eu fiz elogios a ele nesse sentido, mas na partida de hoje, né, até a troca mesmo foi sem sentido na minha avaliação, jogando ali aberto. Primeiro caiu para o lado esquerdo, foi para a direita, mas no geral não causou impacto nenhum. O Barreiro vai ganhar um bem também, tá? Certo. Não é só pela cavadinha, né? O pênalti que ele bateu muito bem ali. Mas também por ela, né? Mas também por ela, porque eu acho que ele conseguiu em alguns momentos. Às vezes eu sinto que o Barreiro tá tendo uma certa dificuldade ali de segurar essa bola, mas assim, ele é o centroavante que briga, que ganha, né? Dá aquela casquinha. Por exemplo, essa jogada que foi com o Prior, né? No segundo tempo, ele fez a parede muito bem, tabelou com o Prior ali. Então ele conseguiu desempenhar bem o papel dele, sabe? Eu acho que é porque a bola não tá chegando também, né? Como eu falei, faltou mais da criatividade. Faltou mais de um Mailton fazer hoje um melhor cruzamento, bater umas bolas paradas horríveis hoje, assim, o apoio do Mailton hoje foi muito ruim. O único mérito do Mailton foi ter levado o soco que gerou o pênalti que o Barreiro bateu. Mas dito isso, o Barreiro vai ganhar um bem também, tá? Tal qual o Prior e o Rodrigo, os únicos aí que receberam essa análise positiva. E as outras opções para a posição? É o Kaique, que hoje jogou mais aberto. O outro é o Caio Wesley, da base, que tinha jogado um jogo no ano passado, mas não me parece jogador pronto. O Fortaleza vai precisar contratar mais um centroavante. Isso aí também eu não tenho dúvida. O Fortaleza vai ter que trazer mais um centroavante. Claro, eu acho que do patamar do Barreiro é muito difícil encontrar, mas tem que trazer um centroavante que seja ali aquele jogador que vez ou outra guarda dele, entendeu? Que não é desesperador. E aí o Fortaleza sabe que para uma Série B é difícil encontrar, mas é que tá. Eu acho que talvez esse reserva do Barreiro, ele vai vir ali quando terminar os estaduais, ou quando talvez esse jogador que o Fortaleza está monitorando seja eliminado do seu campeonato estadual. Porque eu acho difícil encontrar um camisa 9, assim, considerado confiável, né? É muito difícil encontrar. O Ceará mesmo não tem um centroavante hoje que tenha essa qualidade, né? Então o Fortaleza só não pode perder o Barreiro. E se perder o Barreiro, que seja por uma boa quantia, né? Até para poder investir. É aquela coisa, né, Celso, que o pessoal fala muito, né? Vale a pena perder o jogador para ganhar o dinheiro e talvez esse dinheiro não seja suficiente para trazer um outro. Uma reposição, né? Mas de toda forma, se for para perder o Barreiro, que seja por uma boa quantia, porque aí pelo menos você pode tentar ter um jogador de mais qualidade. E nosso glorioso Carpini? Carpini vai ganhar um ruim também, tal qual eu falei de Kaique, Pochettino, Mailton. Eu acho que a estrutura hoje do time não foi boa na ideia. Fazendo a ressalva aqui pro Carpini, tá? Os elogios do Carpini, que eu acho que até agora onde Fortaleza tem... É um time que luta, tá? É um time que se entrega, é um time que não deixa o adversário fazer
dá muitos sustos. Hoje foi um susto apenas ali que teve ao longo do jogo, mas, pô, esse era um jogo onde o Fortaleza poderia ter feito mais. Eu acho que o Rian não ter entrado hoje dentro de campo é absurdo. Ter esses 3 zagueiros ao longo do jogo inteiro também, eu achei um exagero danado. Essa última troca do Bruninho, sabe assim, é quase como se, pô, você tá fazendo uma última troca para ganhar um tempo contra o Floresta, pô, jogando dentro de casa e tal. Então, assim, não fazia sentido, assim. Então, eu acho que o Carpini se perdeu e, para quem viu a minha análise aí ao longo, tanto a análise ali primeiro, mas quando eu estava analisando individualmente que os atletas, vocês perceberam o quanto eu já estava ali colocando, né, como o Carpini, para mim, cometeu algumas falhas hoje no jogo. Mas, assim, no geral, para mim, o saldo do Carpini tá ok, como eu falei, é um cobertor curto. Ele precisa continuar entregando, no mínimo, isso, que é um resultado positivo. No mínimo, mas, na minha avaliação, tem ainda mais a crescer. Pois bem, Minhoca. É isso, fechamos. É isso. Dessa forma, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa. Eu espero que você tenha curtido a nossa companhia, como a gente gostou também da sua. E se você gosta dos conteúdos do 45 minutos, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, vire fã, considere aí virar um membro no nosso clube de membros aqui do canal. Forte abraço a todos e todos. Uma ótima semana para geral e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.